Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Elias e essa é a correção do caderno de atividades de matemática do terceiro ano do ensino médio de 2021. Por favor, caso tenha alguma dúvida, fale abaixo nos comentários. Questão número 1. Gabriela representou no gráfico abaixo as moedas que conseguiu juntar em seu cofre. Qual é a quantia que Gabriela conseguiu juntar? Ela juntou 30 moedas de 5 centavos. Vamos ver quanto que é essa quantia. 0,05 vezes 30. Multiplicação com números decimais. A princípio, esquece da vírgula. Deixa ela só para o final. 0 vezes 5 dá 0. 0 vezes 0 dá 0. E 0 vezes 0 dá 0. 3 vezes 5 dá 15. Vai 1. 3 é 0. 0 mais 1, 1. 3 vezes 0 dá 0. Agora a gente soma. 0 mais nada dá 0. 0 mais 5 dá 5. 1 mais 0 dá 1. E 0 mais nada dá 0. Quantos números depois da vírgula a gente tem nessa multiplicação? Temos dois números depois da vírgula. Então, no resultado, temos que deixar dois números para depois da vírgula. Zeros à direita da parte decimal, a gente pode desconsiderar, assim como zeros à esquerda da parte inteira. Então, o valor equivalente dessa quantidade de moedas de 5 centavos é igual a R$ 1,50. Agora vamos ver quanto que ela juntou com as moedas de 10 centavos. Ela juntou 15 moedas de 10 centavos. Vou multiplicar aqui do lado. 0,10 vezes 15. Lembre-se que zeros à direita da parte decimal, a gente pode desconsiderar. Então, 0,10 é a mesma coisa que 0,1. Você pode até apagar aqui, ó. Vamos fazer essa multiplicação. 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 0 dá 0. 1 vezes 1 dá 1. E 1 vezes 0 dá 0. Agora a gente soma. 5 mais nada dá 5. 0 mais 1 dá 1. E 0 mais nada dá 0. Nessa multiplicação, temos apenas um único número depois da vírgula. Então, no resultado, a gente tem que deixar apenas um único número. Zeros à esquerda da parte inteira, a gente pode desconsiderar. Então, com as moedas de 10 centavos, ela juntou R$ 1,50. Com as moedas de 25, ela juntou 10 moedas de 25 centavos. 10 vezes 0,25 é a mesma coisa que 2,5. E por fim, ela juntou 25 moedas de 50 centavos. 25 vezes 0,5 é a mesma coisa que 25 dividido por 2, que é igual a 12,5. Para saber a quantia total que ela juntou, basta somar estes valores que a gente calculou, que vai ser 12,5 mais 2,5 mais 1,5 mais 1,5. Soma com números decimais. Vírgula embaixo de vírgula, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e assim por diante. Então, eu escrevi aqui, ó, 12,5. Próximo número eu vou colocar o 2,5. Vírgula embaixo de vírgula. A unidade do 2,5 é o 2. Então, unidade embaixo de unidade. E ele tem 5 décimos, que é o primeiro número depois da vírgula. Então, décimos embaixo de décimos. Depois a gente tem o 1,5, vírgula embaixo de vírgula, unidade embaixo de unidade, décimos embaixo de décimos. E por fim,
também temos outro 1,5. Agora a gente soma. 5 mais 5, 10. Mais 5, 15. Mais 5, 20. Vai 2. Vírgula embaixo de vírgula. 2 mais 2, 4. Mais 2, 6. Mais 1, 7. Mais 1, 8. 1 mais nada, 1. Quer dizer que ela juntou R$ 18. Resposta letra B de bola. Questão número 2. Ao comprar um carro, Marília pagou como entrada o valor de R$ 10.000, que corresponde a 20% do valor total desse carro. Qual o valor total do carro que Marília comprou? Foi dito que R$ 10.000 equivale a 20%. Para saber o valor total do carro, a gente tem que comparar com 100%. Vou chamar o valor total do carro de x. Montei a regrinha de 3, agora é só multiplicar cruzado. Então vai ficar x vezes 20 é igual a 10.000 vezes 100. O 20 está multiplicando, eu passo para o outro lado da igualdade dividindo. Porque quando eu passo para o outro lado da igualdade, eu tenho que inverter a operação. O inverso da multiplicação é a divisão. Então vai ficar 10.000 vezes 100 dividido por 20. Vamos simplificar aqui. 100 dividido por 20 é igual a 5. Então, o x vai ser igual a 10.000 vezes 5, que é igual a 50.000. Resposta letra D de dado. Questão número 3. O volume V em um reservatório de água varia em função do tempo T em horas, conforme representado no gráfico da função quadrática abaixo. De acordo com esse gráfico, em quantas horas esse reservatório atinge seu volume máximo? Uma função quadrática é uma função de segundo grau. Analisando o gráfico, observamos que ela tem duas raízes. O gráfico toca o eixo x, que no caso aqui é o tempo em horas, em 2 pontos, que é no t igual a 0 e no t igual a 24. Nestes pontos, o eixo y, que é o volume em 1.000 litros, é igual a 0. O ponto de máximo ou de mínimo de uma função de segundo grau acontece exatamente na metade entre as duas raízes. Vou chamar este ponto de ponto T. E qual que é o valor deste ponto T? Vai ser a média aritmética entre as duas raízes, que ele está exatamente entre elas. Então, o tempo t vai ser igual à soma das raízes, 24 mais 0, dividido por 2. O tempo t vai ser igual a 24 mais 0 é igual a 24, dividido por 2 é igual a 12 horas. Resposta letra B de bola. Questão número 4. Os triângulos representados abaixo foram desenhados por alguns estudantes. Quais desses alunos desenharam triângulos semelhantes? Um triângulo é semelhante a outro quando, em comparação entre eles, todos os ângulos internos respectivos são iguais. Observe que temos 4 triângulos retângulos, que é quando temos um ângulo de 90 graus. Isso quer dizer que os triângulos retângulos não são semelhantes
em relação ao triângulo de Edu e de Léo, porque eles não têm um ângulo de 90 graus. Ao compararmos o triângulo de Edu com o triângulo de Léo, observamos que dois lados deles são iguais, só que o terceiro lado é diferente. Ó, repare que o Léo tem um lado que mede raiz de 5 centímetros e o Edu tem um lado que mede raiz de 2 centímetros. Isso quer dizer que eles não são semelhantes, então a gente pode cancelar eles. Porque eles têm dois lados iguais, só que o terceiro lado, em comparação entre eles, é diferente. Agora vamos comparar os triângulos retângulos. O triângulo de Ana, ele tem dois lados iguais e um diferente. Se ele tem dois lados iguais, quer dizer que estes dois ângulos são iguais. Como a gente tem um ângulo de 90 graus, cada um destes ângulos vale 45 graus, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. 90 graus mais 45 mais 45 é igual a 180 graus. O triângulo de Lia, ele tem 90 graus e dois lados dele são iguais. Então, quer dizer que estes dois ângulos aqui também são iguais a 45 graus. Como os três ângulos internos respectivos do triângulo de Ana com o triângulo de Lia são iguais, quer dizer que estes dois triângulos são semelhantes. Então, a resposta é a letra C, Ana e Lia. Os triângulos de Bia e de Ari não são semelhantes, porque eles não são proporcionais. Repare que no triângulo de Bia temos um lado que mede 2 centímetros, o outro mede 3 e o outro mede raiz de 13. Se dobrarmos os lados do triângulo de Ari, teremos 2 centímetros, que é 2 vezes 1, 4 centímetros, que é 2 vezes 2, e 2 raiz de 5 centímetros. O menor lado tem 2 centímetros, assim como o menor lado do triângulo de Bia, que tem 2 centímetros. Só que os outros dois lados são diferentes. Então, quer dizer que eles não são semelhantes. A resposta é a letra C. Questão número 5. Para fazer um canteiro de flores, Márcia cercou parte de seu terreno com um pequeno muro. Na figura abaixo está apresentado o formato desse canteiro com algumas de suas medidas indicadas. Depois de preparar a terra, Márcia plantou 10 mudas de flores em cada metro quadrado desse canteiro. Quantas mudas de flores Márcia plantou ao todo nesse canteiro? Para fazer o cálculo da área deste canteiro, vou dividi-lo ele em duas partes. Vou chamar aqui, ó, de área 1 e essa daqui de área 2. Vamos completar as medidas que faltam nesta figura. Quanto que vale esta medida aqui? Ao todo, o comprimento deste canteiro mede 6 metros. E deste ponto aqui até aqui a gente já tem 3. Para completar os 6, faltam 3 metros. Agora essa altura. Quanto que vale esta medida aqui, ó? Ao todo, a altura do canteiro mede 6 metros. E deste ponto aqui até aqui embaixo, a gente já tem 3 metros, que é este lado aqui, ó. Para completar os 6 metros, faltam 3 metros. Então, a área 1 vai ser a área de um quadrado, porque todos os lados desta figura são iguais. E a área de um quadrado é base vezes altura. Então, vai ficar 3 vezes 3, que é igual a 9 metros ao quadrado. A área da figura 2
é a área de um retângulo. A base do retângulo mede 6 metros. E a altura dele mede 3 metros. 6 vezes 3 é igual a 18 metros ao quadrado. A área total é a soma das duas áreas. A área 1 mais a área 2, que vai ser igual a 9 mais 18. A área total vai ser igual a 27 metros ao quadrado. O que o exercício falou? A cada metro quadrado serão plantadas 10 mudas de flores. Então, quantas mudas de flores serão plantadas no total? Basta pegar aqui, ó, a área do canteiro vezes a quantidade de mudas que será plantada a cada metro quadrado. 27 vezes 10 é igual a 270 mudas. Resposta letra C. Questão número 6. Observe a expressão numérica apresentada no quadro abaixo. Qual é o resultado dessa expressão? Vamos fazer por partes. Menos 2 elevado ao cubo. O número que está embaixo é chamado de base e o número que está em cima é chamado de expoente. O expoente indica quantas vezes a base será multiplicada por ela mesma. O expoente aqui é 3. Então, quer dizer que essa continha vai ser igual a menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Eu multipliquei o menos 2 por ele mesmo 3 vezes. Mais 2 mais 4, que dá 6, elevado ao quadrado. Mais menos 1 elevado ao quadrado. Vai ser o menos 1 vezes ele mesmo 2 vezes, que é menos 1 vezes menos 1. E isso daqui está sendo elevado ao cubo. Agora vamos fazer a regra dos sinais. Multiplicação e divisão. Sinais iguais, o resultado é positivo. Sinais diferentes, o resultado é negativo. Então vamos pegar aqui, ó. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Então o resultado dessa multiplicação aqui vai ser negativo. Agora basta multiplicar os algarismos. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Outra forma para saber se o resultado da potenciação será positivo ou negativo. Se a base for negativa e o expoente for ímpar, o resultado é negativo. Ó, o expoente é 3 e ele é um número ímpar, então o resultado é negativo. Se o expoente for par e a base for negativa, o resultado é positivo. Agora vamos continuar. Mais 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é igual a 36. Mais menos 1 vezes menos 1. Menos com menos dá mais. 1 vezes 1 dá 1. Então, o resultado dessa multiplicação vai dar mais 1 elevado ao cubo. Menos 8 mais 36. 1 elevado ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1. E o resultado dessa continha aqui vai dar, ó, menos 8 mais 36 é a mesma coisa que 36 menos 8, que é igual a 28. 28 mais 1 é igual a 29. Resposta letra C. Questão número 7. O quadro abaixo apresenta os 3 primeiros termos de uma sequência em que os termos seguem um padrão de regularidade, de acordo com as posições que ocupam. Uma expressão algébrica que permite calcular o termo t, que ocupa a posição p dessa sequência é... Repare que a cada posição que passa, o termo t aumenta em 2 unidades. Então, vamos escrever essa expressão. O termo t vai ser igual a 2 vezes
a posição, porque a cada posição que passa, o termo t aumenta em 2 unidades. Só que quando a posição é 1, o termo t não é igual a 2, porque 2 vezes 1 dá 2. Aqui ele é igual a 10. Então, temos que somar algum valor a essa expressão. Então, vou chamar de x. Agora, vamos substituir os valores para encontrar o valor de x. Vamos pegar a primeira posição. O termo t nela vale 10. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes a posição 1, o p vale 1, mais x. 10 é igual a 2 vezes 1 dá 2, mais x. O x vai ser igual a 10 menos 2, que é igual a 8. 2 mais 8 dá 10. Então, o x vale 8. Substituindo aqui, o t vai ser igual a 2 vezes p mais 8. Resposta letra B de bola. Questão número 8. Lucas vai participar de um sorteio para o qual serão utilizadas 2 urnas, contendo 6 bolas numeradas de 1 a 6. Lucas vai tirar simultaneamente uma bola de cada uma dessas urnas. Qual é a probabilidade de Lucas retirar 2 bolas cuja soma dos valores seja menor ou igual a 4? Vamos escrever quantas são as possibilidades para que esta situação ocorra. Ele pode tirar 1 na primeira urna com 1 na segunda, isso daqui é igual a 2. Ele pode tirar 1 na primeira e 2 na segunda, isso daqui é igual a 3. Ele pode tirar 1 na primeira e 3 na segunda, isso daqui é igual a 4. Ele pode tirar 2 na primeira e 1 na segunda, isso daqui é igual a 3. Ele pode tirar 2 na primeira e 2 na segunda. Isso daqui é igual a 4. E, por fim, ele pode tirar 3 na primeira e 1 na segunda. Isso daqui também é igual a 4. Então, quantos são os casos favoráveis? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A probabilidade ela é igual aos casos favoráveis dividido pelo total das possibilidades. A primeira urna tem 6 bolas e a segunda também tem 6. Então, as possibilidades possíveis vai ser a multiplicação entre elas. Isso daqui vai ser igual a 6 dividido por 36. Resposta letra E. Questão número 9. Rafael, Saulo e Tiago utilizarão os números sorteados no lançamento de um dado para definir a ordem em que começarão uma brincadeira. Decidiram que cada um lançará 2 vezes o mesmo dado e começará a brincadeira aquele que obtiver a maior soma nos 2 lançamentos. No primeiro lançamento, Rafael obteve 5, Saulo 4 e Tiago 3. No segundo lançamento, Saulo obteve 2, Tiago 4 e Rafael ainda lançará o dado. Qual é a probabilidade de Rafael começar essa brincadeira? Vamos ver a soma aqui. O Saulo. Ele tirou 4 no primeiro dado, mais 2 no segundo. Isso daqui é igual a 6. O Tiago. Ele tirou 3 no primeiro dado, mais 4 no segundo. Isso daqui é igual a 7. E o Rafael, ele tirou 5 no primeiro dado e ele ainda vai lançar o segundo. Eu vou chamar de X. Para que o Rafael comece a brincadeira, a soma dos 2 dados dele tem que ser maior do que as dos outros.
Ou seja, a soma dos dados dele tem que ser no mínimo igual a 8, que é maior do que 7. Então, quais números o Rafael pode tirar no dado para que ele comece a brincadeira? Ele pode tirar o número 3, que 5 mais 3 é igual a 8, e o 8 é maior que o 7 e que o 6. Ele pode tirar o 4, que 5 mais 4 dá 9, que é maior do que a soma dos dados dos outros dois. Ele pode tirar o 5, que 5 mais 5 é igual a 10, que a soma também será maior. Ou ele pode tirar o 6, que 5 mais 6 dá 11, que a soma será maior do que a dos outros dois. Então a probabilidade será o número de casos favoráveis, ele pode tirar qualquer um destes 4 números aqui, então são 4, dividido pelo total de possibilidades. O dado vai de 1 a 6, então tem 6 possibilidades. Então a probabilidade vai ser igual a 4 sextos. Resposta letra D de dado. Questão número 10. Emanuel possui um jogo que tem 4 cores de cartas: vermelha, amarela, azul e verde. Para cada uma dessas cores, há 10 cartas, as quais são numeradas de 1 a 10. Ao dar início a uma jogada, Emanuel embaralhou todas as cartas desse jogo e irá retirar uma aleatoriamente. Qual é a probabilidade de Emanuel retirar uma carta vermelha com o número 5? Primeiro vamos calcular o total de cartas, que eu vou chamar de T. Ele vai ser igual à quantidade de cores. Temos 1, 2, 3, 4. E cada cor tem 10 cartas. Então vai ser 4 vezes 10. Então no total temos 40 cartas. Agora vamos calcular a probabilidade. A probabilidade é igual ao número de casos favoráveis dividido pelo total de possibilidades. No baralho, temos apenas uma única carta vermelha com o número 5. Então a gente coloca aqui 1 dividido pelo total de possibilidades, que são 40 cartas. A resposta é a letra A. Questão número 11. Pedro está utilizando seu estojo de lápis de cor em uma aula de biologia para colorir o esquema de uma célula. Pedro tem 36 lápis em seu estojo, sendo que 5 são de tons de vermelho e 3 de tons de marrom. Para colorir determinada organela, ele precisa utilizar um tom de vermelho ou de marrom. Qual é a probabilidade de Pedro retirar aleatoriamente desse estojo um lápis que sirva para colorir essa organela? A probabilidade é igual ao número de casos favoráveis dividido pelo total de possibilidades. O número de casos favoráveis será: para desenhar a organela, ele pode utilizar 5 lápis de tons de vermelho que ele tem, ou 3 lápis de tons de marrom, dividido pela quantidade total de lápis que ele tem, que são 36. Isso daqui vai ser igual a 5 mais 3 dá 8, dividido por 36. Resposta letra D de dado. Questão número 12. Em uma caixa havia 10 bolas idênticas, numeradas de 1 a 10. Uma bola foi retirada aleatoriamente dessa caixa. Qual é a probabilidade de a bola retirada estar numerada com um número maior que 7? Quais são os casos favoráveis? Ele quer tirar um número maior que 7. Então ele pode tirar o número 8, o número 9 ou o número 10. Então, a probabilidade vai ser igual ao número de casos favoráveis, que são 3, dividido pelo total de possibilidades. Na urna tem 10 bolas, então a gente divide por 10.
Resposta letra B de bola. Questão número 13. Observe o triângulo retângulo abaixo. Qual é a altura H em centímetros desse triângulo? Vou redesenhar este triângulo e colocar aqui do lado. Para calcular a altura, este H do primeiro triângulo, vou chamar aqui ó, de triângulo 1 e esse aqui de triângulo 2. São os mesmos triângulos, eles são iguais, possuem as mesmas medidas. Para calcular o H, vou fazer uma comparação entre a área dos dois triângulos. A área do triângulo 1 é igual à área do triângulo 2, porque eles são iguais. Como que a gente calcula a área de um triângulo? É a base vezes a altura dividido por 2. Então, a base do triângulo 1 vezes a altura do triângulo 1 dividido por 2 vai ser igual à base do triângulo 2 vezes a altura do triângulo 2 dividido por 2. Ambos os lados da igualdade estão sendo divididos por 2. A gente pode cancelar eles. Então, vou cortar aqui, ó. Aí sobrou a base do triângulo 1 vezes a altura do triângulo 1 é igual à base do triângulo 2 vezes a altura do triângulo 2. Vamos isolar aqui a altura do triângulo 1, que é o que a gente quer calcular. Então, a altura do triângulo 1 ela vai ser igual à base do triângulo 2 vezes a altura do triângulo 2 dividido pela base do triângulo 1, porque ela estava multiplicando aqui do lado esquerdo da igualdade. Quando eu passo para o outro lado, ela vai passar a dividir. Agora vamos substituir os valores. A base do triângulo 2 vale 100 vezes a altura do triângulo 2, que vale 75. E vamos dividir isso daqui pela base do triângulo 1, que vale 125. Agora vamos simplificar. O 75 e o 125 são divisíveis por 25. 75 dividido por 25 dá 3. E 125 dividido por 25 dá 5. Vamos simplificar novamente. 100 dividido por 5 é igual a 20. Então, o resultado dessa conta vai ser 20 vezes 3, que é igual a 60 centímetros. Resposta letra B de bola. Questão número 14. Uma indústria de confecção de caixas recebeu uma encomenda para confeccionar caixinhas com a forma de um poliedro convexo que tem 8 faces e 12 vértices. O número de arestas do poliedro que representa cada caixinha é, de acordo com o teorema de Euler, temos que o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. O número de vértices é igual a 12. O número de faces é igual a 8. Isso daqui vai ser igual ao número de arestas mais 2. 12 mais 8 é igual a 20. Isso daqui vai ser igual ao número de arestas mais 2. Vou inverter esta igualdade para facilitar a visualização. O número de arestas mais 2 é igual a 20. Vou jogar o 2 para o outro lado da igualdade. Então, o número de arestas vai ser igual a 20. Como o 2 estava somando, ele vai passar a subtrair. Então, o número de arestas vai ser igual a 20 menos 2, que é igual a 18 arestas. Resposta letra C. Questão número 15. O desenho abaixo representa a vista superior de um palco montado para um show na praia. A forma desse palco é composta por um trapézio e um semicírculo justapostos. A medida da área destinada a esse palco
em metros quadrados é igual a... Vou chamar o trapézio de figura 1 e o semicírculo de figura 2. A área do trapézio, que eu vou chamar de A1, ela é igual à base maior dele mais a base menor vezes a altura dele dividido por 2. A área do trapézio, que é a área 1, vai ser igual à base maior dele, mede 8 metros, mais a base menor, que é este ponto até aqui, mede 6 metros, vezes a altura dele, que é daqui até aqui, mede 8 metros, dividido por 2. A área 1, vou escrever aqui embaixo, vai ser igual a 8 mais 6, dá 14. Vai ficar 14 vezes 8, dividido por 2. A área 1, ela vai ser igual a 14 dividido por 2, dá 7. 7 vezes 8, dá 56 metros ao quadrado. Agora vamos calcular a área da figura 2. Chamar de A2. Ela é igual à área de um semicírculo. A área de um círculo é calculada da seguinte forma: π vezes o raio ao quadrado. Como temos a metade de um círculo, a gente divide essa fórmula por 2. Isso daqui vai ser igual a π vezes o raio deste semicírculo. Quanto que vale o raio? Ele vai dar metade do semicírculo até a sua borda. E esta medida, que é a metade de um diâmetro, vai medir 3 metros. Então, vai ficar 3 ao quadrado, que é a metade do 6 aqui, ó, que indica o diâmetro do semicírculo. E vamos dividir isso daqui por 2. A área do semicírculo vai ser igual a π vezes 3 ao quadrado dá 9, dividido por 2, que vai ser igual a 9 dividido por 2, dá 4,5 vezes π metros ao quadrado. Vamos fazer essa multiplicação aqui, ó. 4,5 vezes π. Ele falou que o π é aproximadamente 3,1. Multiplicação com números decimais. A princípio, esquece da vírgula, deixa ela só para o final. 1 vezes 5 dá 5. 1 vezes 4 dá 4. 3 vezes 5 dá 15. Vai 1. 3 vezes 4 dá 12. Mais 1, 13. Agora vamos somar. 5 mais nada dá 5. 4 mais 5 dá 9. 3 mais nada dá 3. E 1 mais nada dá 1. Quantos números depois da vírgula temos nessa multiplicação? Temos 2 números depois da vírgula. Então, no resultado, a gente vai deixar 2 números para depois da vírgula. Então, a área 2, ela vai ser igual a 13,95 metros ao quadrado. Vou apagar essas continhas aqui de baixo. A área total, chamar de AT, ela é igual à soma das duas áreas, da área 1 mais a área 2. A área total vai ser igual a 56 mais 13,95, que é igual a 69,95 metros ao quadrado. Resposta letra C. Questão número 16. Um grupo de pessoas de uma família decidiu fazer uma viagem para o exterior. Eles procuraram uma agência de turismo e compraram um pacote de viagem no valor total de R$ 20.000, que seria dividido igualmente entre cada pessoa no grupo. No entanto, 3 pessoas desistiram da viagem, o que fez com que o valor destinado a cada um dos viajantes aumentasse em R$ 1.500. Quantas pessoas dessa família
inicialmente participariam dessa viagem? O número de pessoas inicialmente vezes o preço que cada uma vai pagar é igual a 20 mil reais. Vou isolar aqui, ó, o preço que cada um vai pagar, deixando ele sozinho do lado da igualdade. Então, o preço que cada um vai pagar vai ser o total, que é 20 mil, dividido pelo número inicial das pessoas. Vamos montar outra equação. No entanto, 3 pessoas desistiram da viagem. Então, agora a outra situação. N menos 3 vezes o preço que cada uma vai pagar aumentou em 1.500. Então, cada pessoa agora vai pagar o preço antigo mais 1.500. E essa multiplicação é o preço total da viagem, que é 20 mil. Vamos fazer a distributiva. Vai ficar assim, ó. N vezes P mais N vezes 1.500 menos 3 vezes P menos 3 vezes 1.500. Isso daqui é igual a 20 mil. N vezes P é igual a 20 mil. De acordo com a primeira equação, N vezes P é igual a 20 mil. Mais 1.500N menos 3P menos 3 vezes 1.500 dá 4.500. Eu vou jogar o 20 mil para o primeiro lado da igualdade. Como ele está positivo, ele passa para o outro lado negativo. Então, vai ficar menos 20 mil. E do outro lado não sobrou nada. Então, vai ser igual a zero. 20 mil menos 20 mil, a gente pode cancelar. Então, o que sobrou? 1.500N menos 3P menos 4.500 é igual a zero. Podemos simplificar. Todos os números aqui são divisíveis por 3. 1.500 dividido por 3 dá 500. Então, vai ficar 500N menos 3 dividido por 3 dá 1. Então, vai sobrar só o P. Menos 4.500 dividido por 3 dá 1.500. Isso daqui é igual a zero. Agora, vamos substituir o valor do P. 500N menos o P, ele é igual a 20 mil sobre N. Menos 1.500 é igual a zero. Vou diminuir essas contas e escrever ali do lado para terminar essa conta. Vou multiplicar os dois lados da igualdade por n para tirar ele do denominador. 500n vezes n dá 500n ao quadrado, menos 20 mil sobre n vezes n dá 20 mil, menos 1.500 vezes n dá 1.500n. Vai ser igual a zero vezes n, que dá zero. Podemos simplificar. Todos os números são divisíveis por 500. 500n ao quadrado dividido por 500 dá n ao quadrado. Menos 20 mil dividido por 500 vai ser igual a 40. Menos 1.500n dividido por 500 dá 3n. Isso daqui é igual a zero. Vou escrever aqui em cima para reorganizar esta equação do segundo grau. Então, vai ficar n ao quadrado
menos 3n menos 40 é igual a zero. Para achar o valor de n, basta resolver essa equação do segundo grau, que é achar as raízes dessa equação. Então, vamos calcular por Bhaskara. Delta é igual a b ao quadrado. O b é o número que está junto com a variável de primeira ordem, que no caso seria o n, que é o menos 3. Então, vai ficar menos 3 ao quadrado menos 4 vezes AC. O A é o número que está junto com o N ao quadrado. Quando não tem nenhum número antes dele, quer dizer que ele é igual a 1. Vezes o C, que é o número que não está com nenhuma variável, que é o menos 40. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que é igual a mais 9. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. E menos 4 vezes menos 40 dá mais 160. Então, o delta é igual a 169. Agora, vamos calcular as raízes. O N1, eu vou colocar que ele é menos B mais raiz de delta sobre 2A, que vai ser igual a menos B. O B vale menos 3, então vai ficar menos 3, mais a raiz de delta, que é a raiz de 169, dividido por 2A, que é 2 vezes 1. Então, o N1, ele vai ser igual, menos com menos dá mais. Então, vai ficar mais 3, mais raiz de 169 é igual a 13. Dividido por 2 vezes 1 dá 2. Isso daqui vai ser igual a 3 mais 13, dá 16. Dividido por 2 vai ser igual a 8. Resposta letra B de bola. A gente não precisa calcular o N2, porque o resultado será negativo e não existe número negativo de pessoas. Questão número 17. O gráfico abaixo representa o nível de água Y em função do tempo x em horas de uma caixa d'água durante o enchimento. A função definida d, que está associada a esse gráfico, é... Este gráfico é uma reta. Isso significa que ele é uma equação de primeiro grau. Uma equação de primeiro grau é descrita da seguinte forma: y é igual a a vezes x mais b, em que o a indica a inclinação da reta e o b indica aonde ela toca no eixo y. O valor de a pode ser calculado da seguinte forma: a variação do y sobre a variação do x. Então, o a gente pode escolher um y final menos um y inicial. E temos que pegar os x respectivos desses y, que é o x final menos o x inicial. Então, o a ele vai ser igual. Vamos pegar dois valores aqui. Vou considerar este ponto como final e o início aqui, ó, como inicial. Neste ponto aqui em cima, o y final vale 300. Menos no início, o y inicial vale 100. Dividido pelo o x final, o x no ponto aqui de cima vale 10. E o x inicial vale 0. Então, o a vai ser igual a 300 menos 100 dá 200. 10 menos 0 dá 10. E 200 dividido por 10 é igual a 20. Então, o y vai ser igual a 20 vezes x mais o b, que é o ponto em que o gráfico toca o eixo y, que neste caso é o 100. Resposta letra A. Questão número 18. Observe o polinômio representado no quadro abaixo. Quais são as raízes desse polinômio? As raízes de um polinômio são os valores que o x pode assumir para que o resultado seja igual a zero.
Aqui estamos multiplicando três termos, o x sozinho, o x menos 3 e o x mais 2. Para que o resultado seja igual a zero, qualquer um desses três termos tem que ser igual a zero, porque 0 vezes alguma coisa é zero. Então, o x sozinho, ele pode assumir o valor de zero, que 0 vezes alguma coisa vai dar zero. Agora, o segundo termo, x menos 3 tem que ser igual a zero. Para isso, o x tem que ser igual a 3, porque 3 menos 3 dá zero. E no último caso, x mais 2 é igual a zero. Então, x tem que ser igual a menos 2, porque menos 2 mais 2 é igual a zero. Então, a resposta é a letra E. Essas são as três raízes. Questão número 19. Para facilitar o acesso ao teatro, um arquiteto pretende construir uma rampa com inclinação de 15 graus, como mostra a figura abaixo. Se o acesso ao teatro se encontra a 3 metros do solo, qual deverá ser o comprimento dessa rampa? Repare que aqui temos um triângulo retângulo, em que a rampa representa a hipotenusa. E temos um ângulo de 15 graus. Então, qual relação trigonométrica a gente utiliza? Temos o cateto oposto ao ângulo e queremos calcular a hipotenusa. Então, a gente utiliza o seno. Porque o seno de 15 graus ele é igual ao cateto oposto, que vale 3 metros, dividido pela hipotenusa, que eu vou chamar de H. Vou passar aqui, ó, o H para o outro lado da igualdade. Então, vai ficar H vezes seno de 15 graus é igual a 3. Agora, eu vou passar o seno de 15 graus para o outro lado da igualdade. Como ele está multiplicando, ele vai passar a dividir. Então, o H ele vai ser igual a 3 dividido pelo seno de 15 graus, que vai ser igual a 3 dividido por 0,3. Vou multiplicar por 10 em cima e embaixo. Isso daqui vai ser igual a 3 vezes 10 dá 30. 0,3 vezes 10 dá 3. 30 dividido por 3 é igual a 10. Resposta letra A. Questão número 20. Observe o sólido geométrico abaixo. Qual é a planificação desse sólido? Observe que temos duas faces em forma de círculo, que é a base e o topo do cilindro. E a parte lateral aqui, ó, tem o formato de um retângulo. Então, qual que vai ser a planificação desse objeto? Vai ser um retângulo. Em cima teremos o topo, que é um círculo. E embaixo também teremos o círculo, que é a base. Com isso, a resposta é a letra E. Questão número 21. Os membros de uma banca examinadora escolheram 7 questões de matemática, 5 questões de português e 4 questões de ciências. Desse grupo de questões, eles irão sortear 2 questões de matemática, 2 de português e uma de ciências, para compor uma prova de um concurso. Quantas provas diferentes poderão ser elaboradas para esse concurso? Primeiro, vamos ver quantas provas de matemática é possível fazer com 2 questões, quantas de português também com 2 e quantas de ciências com uma única questão. De matemática, foram escolhidas 7 questões. Só que dessas 7, quero fazer uma combinação de 2 em 2. Porque tem 7 questões de matemática e eu vou escolher apenas 2 delas. Então, vamos ver quantas combinações a gente consegue fazer. Isso
daqui vai ser igual a 7 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 5 fatorial, que é igual a 7 vezes 6 vezes 5 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 5 fatorial. A gente pode cortar aqui, ó, 5 fatorial com 5 fatorial. Então, isso daqui é igual a 7 vezes 6 dividido por 2. 7 vezes 6 dá 42, dividido por 2 dá 21. Agora vamos ver a prova de português. Temos 5 questões e queremos escolher apenas 2 questões. Então, vai ser uma combinação de 5, 2 a 2, que vai ser igual a 5 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 3 fatorial, que é igual a 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 3 fatorial. A gente pode cancelar aqui, ó, 3 fatorial com 3 fatorial. Aí o que sobrou? 5 vezes 4 dividido por 2. 5 vezes 4 dá 20, dividido por 2 dá 10. Agora a prova de ciências. Vou fazer uma combinação de 4 questões e eu vou separá-las uma a uma. Isso daqui vai ser igual a 4 fatorial dividido por 1 fatorial vezes 3 fatorial, que é igual a 4. Então, quantas provas diferentes conseguimos elaborar? Pelo princípio multiplicativo, é só multiplicar as combinações. Então, vai ficar 21 vezes 10 vezes 4, que é igual a 840. Resposta letra E. Questão número 22. Observe os pontos representados no plano cartesiano abaixo. Qual desses pontos tem coordenadas -4 e 1? O primeiro ponto coordenado representa o eixo x e o segundo o eixo y. Então, temos -4 no eixo x, aqui, com 1 no eixo y. Então, se a gente interligar estes pontos, teremos a resposta, que é o ponto R. Resposta letra C. Questão número 23. O gráfico que representa a função exponencial definida por y é igual a 2 elevado a x menos 1, com x pertencente aos reais é... Vamos substituir alguns valores para saber qual que é o gráfico. Quando x é igual a zero, quanto que vai valer o y? Y vai ser igual a 2 elevado a zero menos 1. Então, o y vai ser igual a 2 elevado a zero é 1. Todo número elevado a zero é igual a 1. Menos 1. 1 menos 1 é igual a zero. Então, quando o x for igual a zero, o y é igual a zero. O gráfico tem que passar pela origem. Com isso, a gente elimina a letra B, a letra D, a letra C. Vamos ver a letra E? Pode ser a letra E. Então, vamos fazer outra análise aqui, ó. Que a letra A passa pela origem e a letra E também passa pela origem. Quando o x vale 1, quanto que vai valer o y? Y vai ser igual a 2 elevado a 1 menos 1. Y vai ser igual a 2 elevado a 1 dá 2. Vai ficar 2 menos 1, que é igual a 1. Então, pode ser a letra A e a letra E não pode. Porque quando o x vale 1, o y aqui não vale 1. Resposta é a letra A. Outra forma para saber se é a letra A ou a letra E é analisar
o número que está sendo elevado pelo x. Se o número que está sendo elevado for maior do que 1, o gráfico tem este formato aqui, ó. Se o número que está sendo elevado pelo x for um número entre 0 e 1, o gráfico terá este formato. Com isso, a resposta é a letra A. Questão número 24. Em uma experiência em um laboratório, uma população de ratazanas apresentou um crescimento exponencial por um determinado período. Durante esse tempo, o número de ratazanas podia ser calculado por meio da função n de t é igual a 9 vezes 3 elevado a 4t sobre 300, onde t é o tempo dado em dias. Ao final desse período, a população de ratazanas era de 27 indivíduos. Por quanto tempo essa população de ratazanas apresentou esse crescimento exponencial? Ao final deste período, o número de ratazanas era de 27. Então, no lugar do n de t, eu vou colocar o 27. Então, 27 é igual a 9 vezes 3 elevado a 4t sobre 300. Passar o 9 para o outro lado da igualdade. Como ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 27 sobre 9 é igual a 3 elevado a 4t sobre 300. 27 sobre 9 é igual a 3, que é a mesma coisa que 3 elevado a 1. Isso daqui vai ser igual a 3 elevado a 4t sobre 300. Para que esta igualdade seja verdadeira, os expoentes têm que ser iguais. Então, isso quer dizer que 4t sobre 300 tem que ser igual a 1. Passar o 300 para o outro lado da igualdade, então vai ficar 4t vai ser igual. Como ele está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. 300 vezes 1 dá 300. Agora eu vou passar o 4 para o outro lado da igualdade. Como ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar 300 dividido por 4. E 300 dividido por 4 é igual a 75 dias. Resposta letra C. Questão número 25. Um avião levanta voo na cidade de Vitória, Espírito Santo, com destino a São Paulo, SP. Durante os 10 primeiros minutos de voo, sua velocidade aumenta até atingir 800 km por hora. Então, quando o tempo for de 10 minutos, a velocidade tem que ser igual a 800 km por hora. Com isso, a gente pode eliminar a letra A, que em 10 minutos a velocidade aqui é igual a zero. Podemos eliminar a letra B, porque em 10 minutos a velocidade é de 600 km por hora. E as outras, a velocidade é igual a 800 km por hora. Então, vamos continuar a análise. A partir daí, o piloto automático é acionado e essa velocidade permanece constante até que 50 minutos após a decolagem, o piloto é orientado pela torre de controle para reduzir a velocidade para 600 km por hora. Então, a partir dos 50 minutos após a decolagem, a velocidade vai ser reduzida. E entre 10 e 50 minutos, a velocidade foi constante, ela não variou, ficou nos 800 km por hora. Então, chegou nos 50 minutos, ela reduziu até atingir 600 km por hora. E a letra C e a letra D, não acontece isso. A velocidade começa a reduzir a partir dos 70 minutos,
tanto na letra C quanto na letra D. Então, a resposta é a letra E. Vamos continuar para confirmar. 3 minutos após essa orientação, o avião atinge 600 km por hora e permanece nessa velocidade por mais 17 minutos. Então, ele vai permanecer nesta velocidade até os 70 minutos. Porque para atingir 600 km por hora, ele demorou 3 minutos e manteve esta velocidade por mais 17 minutos. 50 mais 3 mais 17 é igual a 70 minutos. Até iniciar os procedimentos de pouso na cidade de São Paulo, onde sua velocidade diminui até o pouso. Então, a velocidade diminuirá até zero. E isto confirma que a letra E é a resposta correta. Questão número 26. Francisco cercou um terreno que tem o formato e as medidas indicadas no desenho abaixo. Ele utilizou 2 fios de arame nos lados CD, EF e FA e 3 fios nos lados AB, BC e DE. Quantos metros de arame, no mínimo, ele utilizou para fazer essa cerca? Vamos completar as medidas que faltam. Quanto que mede essa medida aqui? Se a altura total tem 80 metros e daqui até aqui a gente já tem 40 metros, para chegar em 80 faltam 40 metros. Agora, este trecho daqui, ó. Se o comprimento total é de 100 metros e daqui até aqui eu já tenho 60, para chegar no 100 faltam 40 metros. Agora vamos calcular. Ele utilizou 2 fios de arame nos lados CD, EF e FA. Então, vai ser 2 vezes a soma desses lados, que isso representa que ele passou 2 vezes o arame em cada um desses lados. O CD tem 40 metros, mais o EF, que é este lado aqui, ó, também tem 40 metros. E o lado FA, que é este lado daqui, tem 60 metros. Mais e 3 fios nos lados AB, BC e DE. Vou fazer de outra cor. 3 fios, então vou multiplicar por 3 a medida de cada um desses lados. Ó, o lado AB, este lado aqui, tem 80 metros. Mais o lado BC, que é este lado daqui, ó, tem 100 metros. Mais o lado D, que é este lado daqui, que tem 40 metros. Agora é só somar e multiplicar. Vamos somar o que está dentro do parênteses primeiro. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes 40 mais 40 dá 80, mais 60 dá 140. Mais 3 vezes 80 mais 100 dá 180. Mais 40 dá 220. 2 vezes 140 dá 280, mais 3 vezes 220 dá 660. 280 mais 660 é igual a 940 metros. Resposta letra E. Questão número 27. Qual dos gráficos abaixo corresponde à função real definida por f de x é igual a ax mais b, em que a é maior que zero e b é menor que zero? O a
representa a inclinação da reta. Se o A é maior que zero, vou colocar aqui, ó, A maior que zero. O gráfico terá este formato aqui, ó, uma reta crescente. Se o A for menor que zero, se ele for negativo, a reta terá este formato, formato decrescente. O A ele é chamado de coeficiente angular, ele indica a inclinação da reta. O B é o coeficiente linear, é ele que mostra aonde que a reta tocará no eixo Y. Se o B é menor que zero, quer dizer que ele é negativo. Então, a reta tocará o eixo Y em um ponto negativo. Com isso, a resposta é a letra A, que a reta é crescente, ele toca no ponto -2, que é quando o Y é negativo. A letra B não pode, porque é uma reta decrescente. A letra C também é uma reta decrescente. A letra D, o gráfico passa pela origem, tem que tocar em um ponto negativo do eixo Y. E a letra E também não pode, porque o gráfico toca em um ponto do eixo Y positivo. Então não pode ela. Questão número 28. Observe a reta numérica abaixo. Ela está dividida em segmentos de mesma medida. Qual ponto melhor representa a localização do número 4/5 nessa reta? Como o numerador é menor do que o denominador, quer dizer que o resultado desta divisão vai ser um número menor do que 1. Então, a única opção aqui é o ponto T. Resposta é a letra A. Mas vamos fazer para confirmar. 4 dividido por 5. O 4 é menor do que o 5, então ele vai pegar um zero emprestado. Quando ele pega um zero emprestado, temos que colocar uma vírgula. Como não tem nenhum número aqui para colocar vírgula, a gente coloca um zero e uma vírgula. Por quanto que a gente multiplica o 5 para chegar no 40? Multiplicamos por 8. 8 vezes 5 dá 40, e 40 menos 40 dá zero. Então, 4/5 é a mesma coisa que 0,8, ou 8 décimos. Entre dois números inteiros, essa reta foi dividida em 5 segmentos iguais. E cada segmento terá a medida de 0,2. Porque uma unidade dividido por 5 é igual a 0,2. De 0 até t, temos 4 segmentos, que vai ser a mesma coisa que 0,2 mais 0,2 mais 0,2 mais 0,2, que é igual a 0,8. Você poderia também fazer 0,2 vezes 4, porque temos 4 segmentos e cada um vale 0,2. 0,2 vezes 4 é igual a 0,8. Resposta é a letra A. Questão número 29. O quadro abaixo apresenta os 3 primeiros termos de uma sequência em que os termos seguem um padrão de regularidade de acordo com as posições que ocupam. Uma expressão algébrica que permite calcular o termo t, que ocupa a posição p dessa sequência é... Repare que, de uma posição para outra, o termo t aumenta em 2 unidades. Então, a gente pode escrever a seguinte expressão. T vai ser igual a 2 vezes o p, que representa a posição. Só que, na primeira posição, quando p vale 1, o termo t não vale 2. 2 vezes 1 dá 2. Ele vale 10. Então, a gente vai ter que somar isso aqui a uma outra parcela, que eu vou chamar de x. Para achar o valor de x, basta substituir os números. Vamos ver aqui na primeira posição. O termo t vale 10. Então, vai ficar 10 é igual a 2 vezes... A gente pegou a primeira posição, ponto p vale 1, mais x. 10 vai ser igual a 2 mais x. Então, quer dizer que o x é igual a 8. Então, a expressão algébrica será t vai ser igual a 2p
mais o valor do x, que é 8. Resposta letra B de bola. Questão número 30. Um fotógrafo possui uma câmera que é capaz de fotografar a uma velocidade de 2 milésimos de segundos. A representação fracionária da velocidade dessa câmera em fotografar é... Vamos transformar o número decimal em uma fração. Como que a gente faz isso? Vamos ter que deslocar este número 2 para antes da vírgula. Quando a gente desloca o número para a esquerda, a gente divide por uma potência de 10. Então, vou escrever aqui, ó, este número 2 e vou dividir por uma potência de base 10. Quantos zeros terá essa potência de base 10? Vai ser a mesma quantidade de casinhas que a gente deslocou aqui o número 2 até que ele fique antes da vírgula. No caso, foram 3 casinhas. Então, aqui vai ter 3 zeros. Com isso, a resposta é a letra C. 2 sobre 1000, ou 2 milésimos. Obrigado por assistir, tenha uma ótima semana. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Tchau, tchau.